Oi, meninos, tudo bem com vocês? A gente vai começar um conteúdo novo hoje. E esse conteúdo é plantas. A gente vai falar especificamente de 4 grupos de plantas, os 4 grandes grupos de plantas. São as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. A gente vai tratar dessas plantas levando em conta uma linha evolutiva. Como assim? A gente vai começar dos primeiros grupos de plantas que surgiram até os grupos mais recentes. E a gente vai falar sobre estratégias evolutivas que foram surgindo com o surgimento desses novos grupos. O primeiro grupo que a gente vai falar são as briófitas. Vamos lá, então. Com certeza vocês já viram alguma briófita. Briófitas são os musgos, tá? E vocês com certeza já viram musgos em lugares úmidos. Para pensar. Toda vez que a gente vê um musgo, é em uma pedra que fica em algum lugar perto de água, é sempre em lugares úmidos. E isso tem uma explicação. Esse foi o primeiro grupo de plantas que surgiu. E os primeiros seres vivos, eles surgiram na água. Então, essas plantas, elas conseguiram dominar o ambiente terrestre, mas não completamente, elas ainda têm uma dependência de água. E a gente vai ver que essa dependência de água é completamente relacionada à reprodução. Os gametas dessa planta, e vocês já sabem o que é gameta, porque a gente já estudou, dependem da água para se locomover. Então, é por isso que essas plantas vivem em ambiente úmido. Elas também são sempre pequenininhas, e isso também tem um motivo. É porque o transporte de nutrientes nesse tipo de planta, ele é de célula a célula. Então, é um transporte de nutrientes que é lento. Se é lento, imagina se elas fossem grandes. O tempo que ia demorar para elas pegarem nutrientes lá do solo e levarem até a ponta delas. Demoraria muito tempo. Então, isso não teria como elas sobreviverem se elas fossem grandes. Então, é por isso que elas são pequenas. Elas não têm vasos condutores. O transporte de nutrientes é feito célula a célula. Elas também não têm raiz, caule e folhas verdadeiros. O que elas têm são rizóide, cauloide e filóide. Vocês podem ver aí na imagem. Elas também têm uma haste e uma cápsula. Nessa cápsula são armazenados esporos que são liberados e servem para reprodução. Vocês estão vendo aí que ela está dividida em 2 partes, gametófito e esporófito. E isso também tem a ver com a reprodução. A parte chamada gametófito é a parte que produz gametas. E a parte chamada esporófito é a parte que produz esporos. E lembra da nossa aula, quando a gente falou que quem produz gameta tem reprodução sexuada. Então, o gametófito, ele tem uma reprodução sexuada. Já o esporófito, ele não produz gametas, ele produz esporos. Então, a reprodução é assexuada. Mas como assim, professora? Na mesma planta? É, na mesma planta. Ele tem 2 fases de vida. Vamos dar uma olhadinha agora no ciclo de vida das briófitas. Vamos começar aqui, ó, onde tem uma cápsula liberando esporos. Estou mostrando com a setinha. Prestem atenção que tem a setinha aí. Então, essa cápsula libera esporos. Os esporos caem em um lugar propício para o desenvolvimento da planta e crescem, formando um gametófito. O gametófito, então, produz gametas. Os gametas masculinos vão até o feminino e daí surge o esporófito. E por que é um ciclo? O esporófito, por sua vez,
vai produzir esporos, que vão encontrar um lugar propício, produzir um gametófito, que produz gametas e produz o esporófito. Na dúvida, voltem o vídeo, pesquisem, olhem outros vídeos na internet, ou tirem as dúvidas comigo, porque essa parte é muito importante. Vamos passar para o próximo grupo? As pteridófitas. Provavelmente vocês conhecem uma pteridófita. Às vezes até a mãe de vocês tem uma pteridófita aí na casa de vocês. As samambaias, por exemplo. Então, as samambaias são exemplos de pteridófitas. E uma coisa muito importante que surgiu nesse grupo de plantas e possibilitou que elas fossem um pouco maiores é a presença dos vasos condutores. Então, ó, quando a gente fala de pteridófita, a principal característica evolutiva é a presença de vasos condutores. Mas o que é isso? Vasos condutores são vasos que conduzem a água e os nutrientes no interior da planta. Então, nesse caso, o transporte não precisa ser célula a célula. Então, ele é mais rápido, possibilitando que as plantas atinjam um tamanho maior. E como que é o ciclo de vida das pteridófitas? As pteridófitas também são divididas, também tem as duas fases, o esporófito e o gametófito. Se você for olhar a sua samambaia aí na sua casa, você vai estar vendo o esporófito, porque nas pteridófitas a fase que é o gametófito é muito reduzida. O esporófito, então, produz esporos, ele produz uma região chamada soros, que é essas pontinhas, essas bolinhas que tem na parte de baixo da folha. Então, os esporos são liberados. Quando encontram um ambiente propício, produz o gametófito. O gametófito produz gametas e esses gametas formam o novo esporófito, que vai crescer, produzir esporos e por aí vai. Aqui, então, a gente tem, ó, dá para vocês verem bem aí, uma samambaia com os soros, que é a região onde os esporos são produzidos, e do outro lado a gente tem o gametófito da samambaia, o gametófito de uma pteridófita. Vamos para o próximo grupo? As gimnospermas. As gimnospermas também têm uma novidade evolutiva, que possibilitaram um maior sucesso evolutivo. A novidade nas gimnospermas é a presença de sementes. Semente é algo muito importante também para a reprodução das plantas, porque a semente abriga o embrião. E ela abriga o embrião e também protege esse embrião. A gente também tem aqui nas gimnospermas a presença de estróbilos e de algo muito importante que é o grão de pólen, o pólen, que facilitou a movimentação dos gametas. O pólen é o gameta da planta. Então, a presença de pólen e ainda o pólen fica guardado nos estróbilos. Possibilitou que essas plantas ocupassem de uma forma muito melhor o ambiente terrestre. Observem aí os estróbilos. Os estróbilos, eles são formados por folhas modificadas que vão proteger o gameta. E é dentro desses estróbilos também que as sementes vão se desenvolver. Então, ele possibilita uma proteção. Também foi muito importante para o sucesso evolutivo dessas plantas. Essas plantas também são chamadas de plantas com semente nua, porque a semente delas não tem um fruto. Fruto só foi surgir nas angiospermas. Esse é o último grupo que a gente vai falar agora. Angiospermas, então, apresentaram uma novidade evolutiva muito importante, que é a presença dos frutos e das flores. Por que que isso é tão importante? Vamos começar pelas flores. As flores, elas são coloridas, chamativas. Então, elas chamam a atenção de elementos de animais, por exemplo, abelhas, que podem transportar o pólen de um lugar para outro. Então,
ficou muito mais fácil o gameta masculino chegar ao gameta feminino. E eu sei que às vezes vocês ficam confusos com essa parte de gameta nas plantas. Sim, gameta. Então, ó, aqui a gente tem as partes de uma flor. Uma flor é formada pelas pétalas, que é a parte colorida. A gente tem também as sépalas, que é a parte verdinha que fica em volta das pétalas. E no centro, a gente tem a parte reprodutiva da planta, os órgãos reprodutores. Essa parte mais ao centro são os órgãos reprodutores femininos. A gente chama isso de gineceu. O gineceu, ele é formado por estigma, que é a entrada onde o pólen vai entrar, onde o grão de pólen vai entrar, o estilete e o ovário, que abriga os óvulos da planta. A parte masculina, a parte masculina é chamada de androceu. O androceu, ele é formado por um filete e pela antera, que abriga o pólen. Quando o pólen chega no estigma, ele forma um tubo chamado tubo polínico, para que o gameta masculino alcance o gameta feminino. E isso é muito favorecido pela polinização. Todo mundo já ouviu falar. A polinização é algo muito importante, porque é ela que proporciona a reprodução das plantas. E a polinização não é feita só por abelhas, não. A gente tem outros animais também, como as borboletas e até mesmo os morcegos. Existe também a polinização através do vento, como nessa imagem aí que está mostrando. E não é só flor. As angiospermas também têm frutos. E eu coloquei essa imagem aí de frutos chamativos, bonitos, não foi à toa, não. Vocês gostam de comer frutos? Eu gosto. Então, os animais também. E se eles gostam de comer frutos, eles vão facilitar a dispersão das sementes, levar as sementes para locais mais longe. E a dispersão de sementes, ela é muito importante para o sucesso evolutivo das plantas, porque assim, quando uma planta vai produzir uma planta filha, essa planta filha é levada para um lugar longe dessa planta mãe. E assim essas plantas não competem, não há competição. Então é importante evolutivamente que as sementes sejam deixadas no lugar mais longe possível da planta mãe. E isso também para ocupar diferentes espaços. Então a gente tem a dispersão de sementes por animais e ela é chamada de zoocoria. Eu coloquei essa imagem fofinha aqui e agora venho com uma imagem menos fofinha, mas também muito importante. Aqui a gente tem as fezes de uma ave chamada jacu. O jacu, ele se alimenta do grão de café e depois, quando ele defeca, olha como ficam as fezes do jacu, cheia de sementes. Então, ele sai dispersando essas sementes. E isso é muito importante para o café. A gente tem outra forma de dispersão de sementes, que é a anemocoria. A anemocoria é a dispersão pelo vento. Vocês podem perceber, então, que essas sementes aí, elas têm estruturas que facilitam ser levadas pelo vento, são leves. A gente tem também a hidrocoria. O exemplo clássico de hidrocoria é o coco, porque os coqueiros geralmente ficam em locais próximos da praia, e aí o coco ele pode ser levado a quilômetros de distância através do mar. Existe também a autocoria. A autocoria é quando auto significa que é ela mesma. Então, a própria planta tem um mecanismo de dispersão de sementes. Esse caso aí é a mamona. A mamona, quando ela fica seca, ela explode, jogando semente para tudo quanto é lado. Então, esses são os exemplos de dispersão de sementes, que são muito importantes. Vocês viram aqui, então,
que a gente falou sobre sucesso evolutivo, sobre evolução e reprodução. A gente já conversou que reprodução é uma das características mais importantes de uma espécie. Então, todas essas características que a gente conversou, que possibilitaram com que as plantas atingissem maiores ambientes, tivessem um maior sucesso evolutivo, tem a ver com a reprodução. As briófitas, elas eram muito dependentes da água, porque os gametas precisavam de água para se locomover. As pteridófitas, elas já adquiriram uma característica muito importante, que são os vasos condutores, mas os gametas ainda precisavam da água para se locomover. As gimnospermas já tiveram mecanismos um pouco melhores. A locomoção dos gametas já não dependia mais da água, porque passou a ter o pólen. E também, nesse grupo de plantas, começou a ter a semente e também os estróbilos. Já as angiospermas foi onde surgiu as flores e os frutos. Pensa numa planta. Pensou? Provavelmente você pensou numa angiosperma. E isso não é à toa, porque o sucesso evolutivo das angiospermas ele é muito visível. A maioria das plantas que a gente vê por aí ocupando o ambiente são angiospermas. E isso se deve às características evolutivas que essas plantas têm e características relacionadas à reprodução. Então, viram como é importante para uma espécie a reprodução? Espero que vocês tenham entendido esse ponto. No mais, a gente continua na próxima aula e qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Um beijo e eu espero que a gente volte a ter aula juntos novamente, porque eu tô com saudade. Tchau!